Lição 7. Verso para memorizar. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2, verso 21. Cristãos da maioria das denominações falam sobre lei e graça e entendem a relação entre elas. Embora desde o começo do estudo do livro de Deuteronômio estamos falando da lei de Deus, dentro do assunto que iremos estudar esta semana, é preciso enfatizar o significado de ambas as palavras. Na Bíblia, a palavra lei é empregada com diversos significados. Primeiro, a lei designa o Pentateuco. Jesus disse: "Foi isso que falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Lucas capítulo 24, verso 44. Segundo, a lei mostra a vontade de Deus e o seu caráter, pois ele é justo e santo. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Terceiro, a lei nos mostra o pecado, ou convence-nos de que somos pecadores. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. E quarto, será a norma do juízo final. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, verso 12 e 13. As leis são as normas estabelecidas por Deus para que por elas pautemos a nossa vida, enquanto a graça é um favor que não merecemos. É uma qualidade exuberante de Deus, que brota do seu amor por nós, levando-o a fazer tudo em nosso favor, a fim de que possamos ser salvos. A graça é a fonte da nossa salvação. Paulo afirma: "Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus." Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça, Deus nos aceita a sua presença. Eis que a graça é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todo esforço humano é inútil. É um elemento divino que nos dá poder para obedecer à lei de Deus, pois onde falhamos, a perfeita obediência de Jesus nos completa. Algumas pessoas, às vezes bem intencionadas, acreditam que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Elas afirmam: Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário, ou o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento é definição da graça. Já ouviu essa conversa? Essas pessoas colocam a lei e a graça no ringue de luta e antes de soar o gongo, dão a graça à vitória por nocaute. E pecam grandemente em fazer isso. O texto-chave para o nosso estudo está no livro de Efésios. "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos." Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. É fato que a lei não nos salva, mas o que precisa ficar claro é que a obediência às leis nos leva a Cristo, enquanto Cristo, por sua vez, através da sua graça salvadora, nos leva a Deus. Paulo afirma: "Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário,
antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. O que observa a lei é muitas vezes acusado por ser legalista, sem alma nem inteligência. Mas é uma acusação injusta. A lei, conforme compreendida pelo povo de Israel, implica ao contrário, uma luz que ajuda na caminhada espiritual e promove o progresso. O salmista afirma: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 119, verso 105. Quando alguém está caminhando à noite, a lâmpada aos seus pés não apenas lançará luz no caminho, mas também afastará as serpentes que nele contém. Sendo assim, o simbolismo do poeta traduz a dupla função da lei: iluminar, ensinar e o principal delas, ajuda-nos a caminhar na direção da graça. O profeta Isaías usa a mesma associação ao dizer que a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei de Deus é a luz, é a expressão da graça de Deus para o seu povo. E essa luz nos ajuda a caminhar e assim sobreviver no caminho perigoso e escuro. Nesse sentido, a lei é dada para que possamos viver de maneira que Deus planejou. O fato é que para receber a graça de Cristo é preciso fazer parte da família de Deus. Fato que é impossível se não vivermos em conformidade segundo a lei que Ele nos deu. Durante toda essa semana, continuaremos a examinar a relação entre lei e graça. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom estudo. Querido Deus, que possamos andar em conformidade com a Sua palavra e que através dela venhamos a encontrar a graça salvadora de Seu Filho Jesus. Perdoe-nos nossos pecados. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.